Galerinha, dando aqui o prosseguimento, né, no nosso estudo aqui das aplicações elétricas, a gente vai tratar mais, né, de circuitos e começando aqui a falar sobre as leis de Kirchhoff. E aí a gente vai finalizar depois com um apanhado geral, combinando a aula passada com a aula de hoje, tá? Então temos aqui as leis de Kirchhoff. Tá? Kirchhoff não trabalhou só com eletricidade e tal, mas as leis dele, né, as determinações dele foram fundamentais para poder a gente ter aplicações já na elétrica, né, hoje em dia. Bom, e quais são elas? Basicamente são duas as leis de Kirchhoff. Tá? E ela trata o seguinte: a primeira é a lei dos nós. Tá? E o que trata essa lei dos nós? A base dela é o princípio da conservação da carga elétrica. Como assim, Jason? A gente considera que não vai ter perda, não vai ter fuga de cargas e, consequentemente, fuga de corrente elétrica. Tá? A gente vai considerar que os fios realmente estão bem isolados, em contato apenas com os elementos que são necessários. Tá? Não tem, traduzindo aqui, né, para o nosso dia a dia, não tem aquele pedaço de fio desencapado da extensão que você pisa e toma aquela beijada lá, aquele choque que te acorda. Tá bom? Então tá tudo bem isoladinho ali, não tem por onde fugir, nem entrar. Ok? Corrente elétrica ou outra fonte de tensão. Ok? Tudo ali limitado no circuito. Bom, e o que diz aqui? Lei dos nós. Então lembra o que é o nó? É um ponto no circuito, um pontozinho no fio, no qual você tem um encontro de dois ou mais fios, né? Então, por exemplo, eu tenho isso aqui, ó. Eu tenho um nó aqui, ó, que representaria, por exemplo, um fio que está vindo aqui e aqui ele se separou, foi para dois caminhos. Bom? Então, aqui chegou uma corrente I, eu vou chamar de I1, bom? E aí chegou nesse nó. Nesse nó, o que acontece? Vai se separar. Como a carga tem que ser conservada, então a corrente que chega em um nó tem que ser igual à corrente que sai dele. Não pode se perder e nem pode acumular. Então aqui eu tenho I2 e aqui eu tenho I3. Tá bom? Ou seja, a soma da corrente que chega é igual à soma da corrente que sai. Vou até colocar isso aqui, tá bom? Parece Carlos de Drummond de Andrade até. A corrente que chega igual a que sai. Ok? A corrente que chegou um nó tem que ser igual à corrente que sai por ele. Então, nesse caso, se a gente for avaliar aqui, ó, I1 é igual a I2 mais I3. Tudo bem? Nesse caso aqui. Jason, e se eu tivesse mais uma entrando? Aí seria I1 mais essa aqui tem que ser igual a I2 mais I3. Ok? Então, esse é através do princípio da conservação das cargas elétricas. Tá? E aí, a segunda lei é a chamada lei das malhas. Né? E o que é uma malha? É considerado uma malha cada caminho possível fechado que a corrente tenha para poder passar num circuito. Ok? Então, malha é cada caminho fechado possível que a corrente vai ter para passar naquele caminho, naquele circuito. Tá bom? Então, o que diz a lei das malhas? Ela diz o seguinte: a soma das tensões, ou seja, das DDPs, das diferenças de potencial elétrico em uma malha
é igual a zero. Como assim, Jason? Significa o seguinte, princípio da conservação da energia, tá? Se você tiver uma fonte de Fehn, que é uma coisa que a gente vai ver chamada força eletromotriz, tá? Se você tiver essa fonte no seu circuito, tudo que ela produz deve ser consumido pelo próprio circuito. Se não, o que acontece? Vai ter uma sobrecarga nessa fonte, geralmente isso ocorre por conta de um curto-circuito, ok? E aí acaba estragando essa fonte. Então, tudo que é gerado deve ser consumido. Nada se cria, nada se perde. Tudo se transforma. Ok? Esse é o princípio base da lei das malhas. Tá bom? Então, ó, como que eu posso escrever isso? Que a soma, e o símbolo de soma é esse aqui, né? O símbolozinho aqui de somatório. A soma das tensões em uma malha, tensão, né? U, tem que ser igual a zero. Tá bom? Então, ou eu represento dessa forma, ou eu acabo representando da seguinte forma. A soma de todas as forças eletromotrizes ali presentes, já vou falar delas ali daqui a pouquinho, tá? Tem que ser igual à soma de todas as tensões que foram consumidas pelo resistor, ou seja, desse produto R vezes Z. Ok? Vou botar assim. A soma de R vezes Z. Tá? Eu vou falar dessa força eletromotriz aqui agora, tá bom? Olha só, se eu tenho uma fonte de alimentação, ela vai fornecer energia, né? Só que como que essa energia vai ser aproveitada em termos de natureza elétrica? Através da diferença de potencial da tensão. Ou seja, cada coulomb de carga vai pegar um pouco dessa energia. E aí, energia, tá bom? Joule por cada coulomb de carga é exatamente 1 volt. Então, 1 volt é igual a 1 joule que foi consumido, tá bom? Foi cedido para 1 coulomb de carga, tá bom? Então, toda fonte ela vai produzir uma força eletromotriz. E aí conhecida como Fehn, força eletromotriz. Belezinha. Tá bom? Que alimenta o circuito. Como que eu represento essa fonte? Assim, ó. Eu vou colocar aqui o fio, e a representação dela é o seguinte. Eu vou colocar 2 barras paralelas, uma maior que a outra. A maior perninha aqui, a maior barra, representa o polo positivo. Tá bom? E o polo menor significa o polo negativo, tá? Ok? Então, já vou explicar porque eu estou fazendo 2 aqui. O que acontece? Esse cara vai produzir a tal Fehn, a força eletromotriz. Fehn. No mundo real, o que acontece? A corrente elétrica vai sair do polo negativo. Tá bom? Então ela vem assim, ó. A corrente vem por aqui, ó. Tá? No mundo real, é o contrário. Aliás, no sentido convencional que a gente adota para os cálculos, é esse aqui. A gente considera, no convencional, que a corrente sai do polo positivo. Por quê? Mera convenção de sinal, galera. É isso. Só porque senão fica muita coisa negativa, aí como se você multiplicasse por -1, e aí inverte tudo.
ok? Então, aqui é o caso real e aqui é a convenção. Então, é esse caso aqui que a gente vai adotar, tá bom? É essa a nossa referência aqui, tá? Que numa fonte de força eletromotriz, tá? Lembrando que isso daqui é em volt, né? Uma tensão que ele dá. Força eletromotriz é uma força de expressão, ok? Então, esse cara aqui, ó, a gente vai considerar que vai sair do polo positivo. Show? Beleza? Então, viu isso daqui, tá? Já sabe que está se tratando de uma fonte, tá bom? Só que depende, uma fonte de FEM. Só que dependendo de como você liga isso, ou dependendo do equipamento, na verdade esse cara ele não fornece energia, ele está ali para poder consumir aquela energia. Então ele não, diferente de um resistor, né? Ele não vai pegar isso daqui, essa energia, para transformar em energia térmica necessariamente. Por exemplo, um ventilador, a gente considera que é um receptor elétrico. Por quê? Ele vai pegar aquela energia elétrica e vai transformar em energia mecânica para mover as hélices do ventilador, tá bom? Mas ele tem uma espécie de força eletromotriz, só que como ele não produz, né, não acrescenta, ele está em sentido oposto a esse princípio, né? Ele não fornece, ele quer consumir. Então, ele tem o que a gente chama de força contra-eletromotriz, ok? E eu já vou mostrar aqui para vocês como que eu vou identificar um ou outro. Bom, então, numa fonte eu tenho uma FEM, tá? E aqui é o símbolozinho, né, o epsilon, ok? Dessa força eletromotriz que é dada em volt, ok? Bom, o receptor elétrico ele está ali para pegar, receber, transformar energia elétrica em não elétrica e não térmica, tá? Não pode ser energia térmica também. Como o caso do ventilador, por exemplo, tá? Ou esses lava-jato de quintal, tá bom? Então, olha só, como que eu vou identificar isso? Através da orientação que ele vai estar em relação à corrente. Como Jason, já vou explicar. Então, como que ele faz isso? Através de uma coisa chamada força contra-eletromotriz. Que a gente chama assim, ó, força contra-eletromotriz. F100. Tá bom? F100. Como que eu vou identificá-la? Geralmente, no circuito, quando aparece mais de uma fonte, elas têm valores diferentes de FEM, tá? Um vai ter maior, outro menor. E geralmente, quem é a maior fonte de FEM é a fonte geradora realmente para o circuito, tá? E o menor valor de FEM é, na verdade, a força contra-eletromotriz, tá? É assim que vocês vão identificar no circuito, ok? E aí a gente vai representar dessa forma aqui também, ó. Uma barrinha maior que a outra, e vocês vão identificar com essa linha aqui, ó. Ok? Colocando dessa forma aqui, ó. Então, epsilon, que é o nome dessa letra, epsilon linha, eu estou tratando da F100, que é a FEM associada a um receptor elétrico, tá?
Quando eu estou tratando da FEM, da força eletromotriz de uma fonte geradora realmente, eu tenho uma FEM epsilon, epsilon puro. Ok, pessoal, até aqui? Tá, essa identificação aqui do que é uma fonte, e como eu identifico aqui um receptor, tá? O que eu vou apresentar a vocês foi... Ali em cima, ali, não, acho que você deu o caso aí do real e do convencional ali. Você pode falar um pouquinho daquela parte de novo? Aí, se falou alguma coisa de saindo de um polo positivo, alguma coisa assim que eu não entendi direito? Beleza. No caso real, que é o que acontece na prática, a corrente ela sai do polo positivo de uma bateria. Ok? Isso no mundo real, no nosso mundo mesmo. Tá? No entanto, para efeito de cálculo, resolver algum problema que envolva, né, circuitos, a gente considera que a corrente vai sair do polo positivo, é mera convenção. Por quê? Só para efeitos de sinal. Tá bom? Só por mera convenção de sinal. Que fica mais fácil a gente considerar assim. Tá bom? É só isso. Sentido real sempre sai do positivo. Então, evite encostar em polo negativo de bateria. E principalmente de carro. Tá? E aqui o polo positivo. O polo positivo é sentido convencional. A gente que arbitra que vai sair do positivo. Tá? Bom, eu vou falar agora sobre regrinhas, já que eu estou falando de sinal, né, de convenção, eu tenho que apresentar a vocês como que eu vou abordar dentro da lei das malhas, porque olha só, se eu tenho um cara que o papel é fornecer força eletromotriz e o outro vai pegar, né, a força contra a eletromotriz, como que eu diferencio isso na física? Geralmente, a gente diferencia em positivo e negativo, ok? Então, como que eu vou pegar também o papel do resistor? Se ele vai atuar, né? Em que sentido? Então, tem um passo a passo para poder resolver questões envolvendo leis de Kirchhoff, tá? E as convenções de sinais. Então, eu vou passar aqui agora, vou escrever qual é a convenção de sinais, tá? Uma das convenções de sinais para a lei das malhas. Por quê? Tem livros que adotam uma certa configuração, tem livros que adotam outra, tá? Eu vou apresentar a vocês aqui, pelo menos para mim, faz mais sentido, tá? Não significa que é o único jeito correto, é só o que faz sentido para mim. Bom, vamos lá. Vamos pegar aqui e ver agora quais são esses sentidos, nessas orientações que a gente vai ter aqui. Vamos lá. Quanto a FEM, né? De forma geral. Aliás, vamos primeiro ver os resistores. Estou aqui avaliando agora os resistores. Como a gente já conversou, qual é a função deles? Eles são produzidos, eles são feitos, eles são colocados intencionalmente para oferecer resistência à passagem da corrente elétrica, né? Então vão consumir energia com isso, vão dissipar energia, né? Eles têm uma potência associada. Então a função deles é consumir. Esse é o papel deles, ok? Esse é o papel deles. Então olha só, quando a gente estiver fazendo lá, resolvendo as malhas, tá? O que acontece? A gente vai ter que escolher um sentido como orientação positiva e negativa.
Tá bom? É livre-arbítrio isso, você vai poder escolher, tá? Bom, eu estou colocando aqui um resistorzinho, vou colocar outro aqui. Digamos que a corrente venha nesse sentido aqui, ó. Nesse sentido aqui. E aí, na malha, lá quando você desenhou, você viu lá no circuito, você escolheu esse mesmo sentido como positivo. Está vendo que a corrente está passando pelo mesmo sentido do que o que foi escolhido? Se a corrente passar no mesmo sentido que foi escolhido como positivo, significa que a tensão nele, ele vai fazer o papel dele, que é consumir. Se é consumir, consumir da ideia de quê? Que está retirando. Então, ele está consumindo tensão. Então, lembra quando eu escrevi aqui ó, na lei das malhas, a soma das tensões, ou soma das DDPs? Então, a tensão ou DDP nesse resistor vai ser negativa, ele vai consumir. Tá bom? Por quê? Porque a corrente está aqui passando por ele no sentido que eu escolhi como positivo. Tá? Bom, e agora aqui, ó, vou botar um Rzinho aqui de resistor. Vou botar aqui embaixo. Agora, digamos que a corrente esteja em sentido oposto ao que você, quando denominou lá, desenhou sua malhazinha, determinou sua malha, né? A corrente está passando em sentido oposto. Se a corrente está no sentido oposto ao positivo, significa que ela está fazendo o inverso. Opa! Então, se a função do resistor é consumir, nesse caso ele está fazendo o oposto. Então, é como se ele fornecesse. Mas lembrando, isso é só em questão de convenção de sinal, tá? Tem um aumento de potencial elétrico ali. Não tem uma queda de potencial, não tem uma queda de tensão. Tem um aumento de tensão ali. Então, por isso que é mais RI. Ok? Então, se a corrente passar pelo resistor no sentido que você escolheu, beleza, menos RI. Se está passando em sentido oposto, você taca mais RI. Na equação, você soma RI. Bom, isso para os resistores. Se a gente estiver olhando uma fonte de FEM, a gente vai pegar aqui e avaliar o seguinte, ó. Qual foi a convenção, né, que eu comentei com vocês? A convenção que a gente adota é que a corrente saia realmente do polo positivo, tá bom? Então, você olhou lá para sua malha. Se a corrente está indo do negativo para o positivo, ou seja, está saindo desse polo positivo, okay? Então, você vai considerar que esse é uma FEM positiva. Uma FEM positiva. Você vai somar essa FEM. Agora, se para o sentido lá que você está vendo da corrente, ela está passando no sentido oposto, ou seja, ela está vindo do negativo, do positivo para o negativo, ó, saindo pelo negativo, a FEM é negativa. Okay? Então, se sai do positivo, a FEM é positiva. Mas se sai do negativo, então a FEM é negativa. Porque aqui ele está fazendo o papel dele, que é servir de fonte. Aqui o cara não está agindo como fonte, ele estaria agindo como um receptor. Então ele está consumindo.
Tudo bem até aqui com essas convenções, que eu vou desenhar aqui e explicar como a gente vai realmente proceder e como a gente observa isso no circuito, tá? Eu só queria já deixar isso daqui de cara para vocês. Recapitulando, no resistor, se a corrente passa por ele no sentido que você determinou como positivo, que você chutou, que realmente seria que a corrente vai percorrer, então, o resistor fazendo o papel dele, menos RI. Se a corrente estiver no sentido oposto ao que você escolheu, o resistor está fazendo o papel contrário a ele. Então, ao invés de consumir, né, dar uma queda na tensão, ele soma uma tensão. Se você tem uma fonte, e aí a corrente sai do positivo dessa fonte, tá? A corrente saindo do positivo da fonte, essa fonte, né, essa fém é positiva. Se a corrente sai do negativo, então essa fém é negativa. Tá? Em alguns livros eles adotam exatamente o contrário disso aqui. O que muda? Apenas a orientação de sinal, só, mas dá o mesmo resultado. Tá? Significa a mesma coisa, os caras vão pelo mesmo caminho, é só a diferença como se fosse o seguinte, o que para vocês, né, digamos assim, ó, eu estou dizendo que para cá, beleza? É negativo. Então, esquerda é negativo, mas para vocês isso aqui é direita. Tá bom? É só isso. Tá? Que o que é esquerda para um é direita para outro. Aqui o que é positivo para um é negativo para outro. É só isso. Tá? Que vocês podem ver de diferença do que eu estou passando para vocês e de alguns livros. Bom? Então, vamos ver ali, eu vou desenhar um circuitozinho e escrever aqui o passo a passo para poder a gente fazer. Vamos aqui, ó. Vai ter aqui, ó, uma fonte, tá bom? Bom, pessoal, então, vamos ver aqui, ó. Seguinte, vou só refazer aqui para ficar maior para vocês enxergarem melhor as setinhas, tá? O que eu vou precisar fazer. Eu vou colocar uma FEM 1 aqui, tá? Vem para cá. Opa, aqui eu botei uma resistência 1. R1. Aqui eu tenho uma resistência 2. Para cá eu tenho uma resistência 3. E uma FEM 2. Bom, então vamos aqui seguir as etapas para poder a gente entender o que está acontecendo aqui, tá? Eu tenho duas fontes, né, aqui, ó, de tensão aqui, ó.
epsilon 1, epsilon 2. Quem vai servir como fonte, quem vai servir como receptor? Não sei, vou chutar. Eu vou chutar que epsilon 1 vai servir como fonte. Tá bom? E aí, dependendo do sentido que passa aqui por epsilon 2, ele vai ser outra fonte ou ele vai ser um receptor, tá? Bom, primeira coisa que eu tenho que observar aqui, onde tem nó, tá? O que é um nó? É um encontro, né, de um com mais de dois fios, dois ou mais fios. Então aqui, ó, é só um fio que está dobrado. Quando chega aqui, eu tenho um fio que está se separando em dois. Então aqui é um nó. Eu vou chamar de A. Aqui não é um nó. Aqui não é um nó, também é um ponto qualquer, um ponto qualquer. Aqui é outro nó, porque eu tenho dois se combinando em um. Ok? Então, beleza. Tem esses dois nós aqui. Então, vem aqui, ó, a primeira condição. O primeiro passo para eu resolver esses problemas de leis de Kirchhoff. Aliás, primeiro, quando que é vantajoso fazer por leis de Kirchhoff e quando que eu posso fazer determinando o resistor equivalente, que foi o que a gente viu na segunda-feira. Determinar o resistor equivalente, depois calcular a corrente, enfim. Só é vantajoso fazer a lei de Kirchhoff? Só não, mas é muito mais vantajoso quando você tem duas fontes de tensão aqui. Duas forças eletromotrizes ali. Se tiver uma só, você pode fazer normalmente, tá? Se não, eu aconselho fazer por leis de Kirchhoff, ok? Então, o primeiro passo é escolher um sentido para a corrente. Primeira coisa, tá bom? Como que eu vou fazer isso? Vou olhar para um nó aqui, ó. Vou pegar o nó A. Ó, eu vejo aqui essa fonte, né? E como eu falei para vocês, eu vou chutar. Sim, chutar. Que esse cara é que vai ser a fonte toda e esse daqui vai ser uma outra fonte ou um receptor. Se eu tiver errado, o sinal vai me dizer isso, tá? O sinal de negativo. Então, ó, identifiquei os polos positivo e negativo. Ok? A corrente, estou considerando que vai sair do positivo. Então, ó, vem por aqui. Taranã. Chegando aqui no nó A, o que vai acontecer? Vai chegar uma corrente que passou pelo resistor 1, né? Que veio daqui, ó. Eu vou chamar essa corrente de I1. Chegou uma corrente I1 no nó A. O que vai acontecer? Ela vai ter que se separar. Vai se dividir. Se dividir em quem? Eu tenho duas possibilidades, então vou separar em duas correntes. Então, eu vou chamar como essa corrente que vai passar por aqui, ó, vai atravessar o resistor 2, ok? Eu vou chamá-la de I2, corrente 2. E essa corrente que vai vir por aqui, eu vou chamar de I3. Bom? Então, primeiro passo, escolhi o sentido para a corrente. Então, já estou determinando, ó, que a corrente está fazendo isso aqui, ó, vindo para cá, daqui se separando. E aqui se junta de novo, ó. I2, aqui I3 e volta a ser I1. Então, na verdade, aqui eu estou aplicando a lei dos nós, né? Lei dos nós. Ou seja, a corrente I1 que chegou é igual à corrente I2 mais I3, que é o que está saindo. Então, essa é a primeira etapa, tá? Segundo, escolher um sentido para as malhas. Ok? Bom, então vamos lá.
Vou escolher aqui, ó. O que é malha? Cada caminho fechado, né, que eu tenho ali para poder a corrente elétrica passar. Então, olha aqui o que pode acontecer. A corrente pode sair desse polo... Ah, deixa eu identificar o polo positivo aqui e negativo também. A corrente, ela pode sair lá do ε1, né, pelo polo positivo aqui, ó, vir, descer aqui por R2 e voltar, não é? É um caminho possível. Então, isso é uma malha, tá? Qual é o outro caminho possível? Qual seria outra malha? A corrente vir aqui, ó, fora. Ok? Então, seria uma segunda malha. Qual seria uma terceira malha? Uma corrente que vinha por aqui, ó, sai de ε2, né, interage aqui com isso tudo e vem para cá. Seria uma terceira possibilidade, não seria uma terceira malha. Eu preciso fazer todas as malhas possíveis, Jason? Não, não precisa. Geralmente 2 já são suficientes, tá? Então, olha só. Vamos ver aqui, ó. Quais seriam então as malhas possíveis? Vou ficar com a 1 e a 2 que eu falei. Qual era a 1 mesmo? É a que vai aqui por dentro, ó. Nesse menor caminhozinho. E eu vou escolher esse sentido horário como o positivo para a malha. Então, ó. Então, esse é o meu sentido da malha 1. Tá? Eu escolhi aqui, ó, o sentido horário. Tá? Essa malha aqui por dentro. E a malha 2 que eu vou escolher vai ser a que vai passar por aqui. E ao invés de entrar aqui no resistor 2, é a que vai dar a volta por fora. Ok? Então, eu escolhi o sentido horário para as duas malhas. Ok? Bom, então, primeiro passo, escolhi o sentido da corrente. Segundo, o sentido das malhas. Ok? E aí, agora, eu vou fazer o quê? Ver as convenções aqui pelos caminhos que eu escolhi. Né? Ou seja, já entrar na lei das malhas de fato. Somar as DDPs, as tensões. Ok? Bom, então vamos ver aqui, ó. Malha 1. Estou aplicando agora a lei das malhas, né? Malha 1. Vamos lá, pessoal. O que eu estou considerando, ó? Que esse cara está mandando. Então, olha aqui, ó. A corrente I1 está saindo por que polo dessa fonte? A corrente I1 está saindo do polo positivo. Ok? A corrente está saindo do polo positivo dessa fonte. Então, se sai do positivo, a fêmea é positiva. Então, ó, mais fêmea. Beleza? Agora, olha aqui, ó. Olha o sentido que eu adotei, o sentido anti-horário da malha 1. Olha só o sentido da corrente 1. Tanto a corrente quanto a malha estão indo para o mesmo sentido, ó. Estão vendo aqui? Mesmo sentido, tá? Se a corrente está no mesmo sentido, então é menos RI para o resistor. Bom? Então, menos a tensão no resistor 1. Ok? Que aí, pela primeira lei de Ohm, né? U igual a R vezes I. Vou substituir depois. Seguindo aqui, pelo caminho 1, que é esse aqui por dentro, ó. Sentido horário, tá vindo assim, ó. Vum, vum, vum. E a corrente I2 também, ó. Tá vindo junto, tá acompanhando. Se tá acompanhando, tá no mesmo sentido, o resistor tá fazendo o papel dele, que é consumir. Então, menos
Tensão no 2. Tá? Cheguei aqui, ó, nó B. Do nó B, observa, eu não tenho nada de novo até voltar para a minha fonte 1. Se eu não tenho mais nada que provoque uma mudança de potencial, que provoque uma DDP, fechou a minha conta igual a 0. Ok? Então, o que eu acabo tendo daqui? Que ε1 menos a tensão no resistor 1. Como que é a DDP ou tensão no resistor? Primeira lei de Ohm. R vezes I. Tá? E no 2, tensão nele é R2 vezes I2. Isso é igual a 0. Ok? Então, essa foi a lei das malhas para a malha 1. Vou fazer agora aqui da malha 2. Vamos avaliar aqui a malha 2? Observa que no início continua igualzinho, ó. A corrente saindo do positivo da FEM 1. Saindo do positivo, a FEM é positiva. Então, mais ε1. Ó, a corrente passou pelo R1 no mesmo sentido que eu escolhi da malha 2. Ó, a malha 2 é aqui de fora. Então, ó, corrente e a malha. Corrente acompanhando a malha. Então, mesmo sentido, desconto RI. Então, menos tensão 1. Beleza. Venho por aqui agora, né? Porque isso aqui é a malha 1. Eu estou na 2. Venho para cá. Agora, olha aí I3. I3 está acompanhando o sentido da malha também, ó. Então, eu tenho I3 e aqui a malha 2, ó. Mesmo sentido, mesmo sentido. Então, mesmo sentido, menos a tensão nele lá. Opa, aqui é 3. O que mais agora que eu tenho aqui, ó? Ah, eu tenho agora, ó, ε2. Observa o seguinte. A corrente I3 está saindo do positivo? Não. Ela está entrando pelo positivo e saindo pelo negativo da fonte. Então, se sai pelo negativo, a FEM é negativa. Então, menos ε2 é igual a 0. Né? Então, deixa eu apagar aqui só para ele ver. O que eu vou ter ali, ó, rearrumando a casa? Vou ter que ε1, né, menos, olha aqui, ó, R1 vezes I1, menos R3 vezes I3, menos ε2 é igual a 0. Né? Então, observe que eu tenho aqui, ó, um sisteminha. Né? Eu tenho uma equação e duas equações. Tá? Na verdade, 3 equações. A primeira foi essa, a lei dos nós. Então, geralmente, o problema, ele dá os valores de resistência de fonte e ele pede as correntes. Então, aqui eu teria 3 variáveis, que seriam I1, I2 e I3, e tenho 3 equações. E aqui, ó, equação 1, equação 2 e equação 3. Tá? Então, daria para eu calcular essa corrente. Então, é assim que eu resolvo problemas com mais de uma fonte eletromotriz ali, né? Seguindo aí as leis de Kirchhoff. Escolho o sentido da corrente, depois escolho o sentido das malhas, somo as DDPs e, né, acabo aplicando as leis de Kirchhoff. Ok? Vou pegar aqui algum exemplo para poder a gente fazer junto, tá? Desse material que eu passei para vocês.
Deixa eu pegar aqui também. Fazer aqui, ó, questão 1 meio, tá na frente. Agora da folhinha de leis de Kirchhoff, mesmo que é a folhinha de hoje, questão 1. Tá? Que eu tenho aqui, ó. FEM 1 de 5 volts. Resistor 2 de 1 ohm. Aqui, ó. Aqui. Y2 de 18 volts. Né? Vindo para cá, tenho mais uma resistência de 2. FEM 3 de 3 volts. E aqui, R1 de 2 ohms. Questão 8 está querendo saber qual é a corrente que passa pelo circuito. Vamos lá? Olha só. Aqui está vendo que eu não tenho nenhum nó. Eu não tenho nenhum nó aqui. Né? Eu não tenho nenhum ponto onde um fio se transforma em 2 ou mais, ou onde eu tenho 2 ou mais fios se combinando em um. Não existe isso aqui. Então, se eu não tenho um nó, eu tenho apenas uma malha possível aqui. Então, a corrente só pode circular por aqui. Ok? Bom, qual vai ser o sentido da corrente que eu vou adotar? Dica: escolha a fonte de maior FEM. Então, entre 5, 18 e 3, esse cara é o maior. Ok? Então, aqui está o polo positivo dele, negativo. Polo positivo e negativo desta FEM. Polo positivo e negativo desta FEM. Ok? Então, eu vou escolher esse sentido como positivo da corrente. Então, ó, saiu daqui, ó. O sentido da corrente é esse aqui. Bom, sentido da corrente, check. Já fiz. Sentido das malhas. Eu só tenho uma malha. Então, eu vou adotar o mesmo sentido da corrente. Pô. Senão, eu vou inverter o sinal de tudo sem necessidade. Não. Então, agora eu vou escolher o sentido da malha como sentido anti-horário. Ok? Esse é o sentido das minhas malhas. O que eu vou fazer agora? Vou somar as DDPs. Tá? Para ver. Eu vou avaliar aqui, ó, DDP. Ó. A corrente aqui está saindo do positivo. Então, essa FEM vai ser positiva ou vai ser negativa? Se está saindo do positivo, a FEM é positiva. Então, ó, eu vou ter, pela lei das malhas, vou ter mais FEM 2, porque está saindo do positivo. Observa aqui, ó, que a corrente
está passando pelo mesmo sentido da malha. Está acompanhando a malha. Então, se está passando pelo resistor no mesmo sentido, menos RI. Então, ó, menos R2 vezes I, né? Que é menos a tensão aqui. Vou seguindo o caminho. Tananã. E olha aqui, ó. A corrente está saindo do negativo dessa fonte. Se está saindo do negativo, essa fênia é negativa. Então, menos ε1. Ok? Vou seguir o meu caminho. Olha só. A corrente vai passar pelo resistor 1 no mesmo sentido da malha. Se acompanha a malha, no resistor é menos RI. Então, é menos R1 vezes a corrente I. Venham para cá. Aqui tinha um ponto P. Né? Bom, então aqui, ó, a corrente está saindo, vai sair pelo negativo daqui. Se sai do negativo, a fênia é negativa. Então, menos 3. Ok? Vou enfrentar mais um resistor, a corrente no mesmo sentido da malha. Então, menos RI. É igual a zero. Pronto. Já estou somando aqui os DDPs e aplicando as leis de Kirchhoff. Tá? Então, olha só. Agora é só substituir os valores. Quanto que vale ε2? 18. Então, 18 menos. Quanto que vale R2? 1. 1 vezes I menos. Essa cara aqui, ó, é 5 volts. Só que ele é negativo. Então, 5 volts. Menos R1, que vale 2, vezes I. Passou por aqui, ó. Tem outra queda de potencial aqui, ó, de 3 volts. E mais uma queda aqui, ó, de 2 vezes I. Isso é igual a zero. Então, o que eu tenho aqui, na verdade? 18 menos 5 menos 3. 18 menos 5, 13. 13 menos 3, 10. Então, 10 menos 1i com 2i vai dar menos 3i. Menos 3i com menos 2i, menos 5i. Isso é igual a zero. Então, qual é o valor da minha corrente aqui? Minha corrente vai ser 10 dividido por 5. 10 dividido por 5 vai dar 2 amperes. 2 amperes aí eu vou marcar a alternativa. Deixa eu ver. Letra A. Tá? Pessoal, alguma dúvida aqui de aplicação? Alguma dúvida aqui? Olha, em mente não. Deus está vendo. Tá? Então, vou pegar mais uma questão aqui para poder a gente fazer. Beleza? Vamos tirando print aí, fazendo o que for. Vou fazer a questão 7, tá? Questão 7.
ele me traz um ponto X, resistor R, R1 de 12 ohms, vem para cá, Y, aí aqui tem outro resistor, 12 ohms. Bom, vamos ver aqui. No circuito representado no esquema a seguir, as fontes de tensão 12 volts e de 6 volts são ideais. Então, ou seja, elas não têm resistência interna, elas não consomem parte do que ela mesma produz. Tá? Os dois resistores de 12 ohms, R1 e R2, são idênticos. Os fios de ligação têm resistência desprezível. Nesse circuito, a intensidade da corrente elétrica em R1 é igual a quanto? Ele quer saber, na verdade, qual é o sentido, ok? E qual é o valor, tá? O que eu vou ter que fazer? Seguir aquele passo a passo todinho. Ó, já de malandragem, olha aqui, pessoal. Seguinte. Na prova da branca é sempre assim. Aí lembra do quadro branco é esse ali. Então, ó, escolha sempre como referência a fonte de maior tensão. Tá? Aliás, eu quero dizer de maior valor de força eletromotriz. Tá? No caso aqui, ó, de 12 volts. Toma ela como referência. Fica mais fácil, tá? Bom, então é o seguinte, vai chegar aqui no Y, Y é um nó, X não é, tá ligado? Olha aqui, ó, é o mesmo fio dobrado. Aqui Y é um fio que está separando em dois. Então isso é um nó. Tá? Então lembra o primeiro passo? Escolher um sentido para a corrente, porque você já acaba aplicando lei dos nós sem querer. Tá bom? Então, ó, eu vou considerar que vai sair uma corrente, ó, sentido da corrente. Sentido da corrente I é esse, bom? E aí vem uma corrente I1 para cá, e eu tô chutando, hein? Jason, se você tiver errado, se tiver errado, vai estar com um sinal de negativo, indicando que o valor está correto, mas só o sentido que está oposto, tá? Então eu tô chutando que está indo de Y para X. Por que esse meu chute? Porque eu estou pegando como referência essa minha fonte de 12 volts, tá? Por isso. E por aqui vai passar uma corrente I2. Então, escolhi o sentido da corrente. Okay? Agora, vamos para o quê? Para o sentido das malhas. Né? Bom, quais são as malhas possíveis? Partindo aqui de 12 volts, por exemplo, né? Vou colocar aqui o polo positivo, negativo, positivo, negativo. Como sentido positivo aqui, aliás, como uma primeira malha, eu vou pegar esse caminhozinho pequeno aqui, ó. Aqui mesmo por dentro, ó. Sai aqui, vem por Y, passa pelo resistor aqui R2 e volta. Então essa é a minha malha 1, sentido positivo da malha 1. Agora, outra malha possível é essa vindo aqui por fora, ó. Malha 2. Tá bom? Então, vem malha 1, aliás, malha 2 aqui e malha 1 pequenininha aqui. Malha 3, por exemplo, seria essa aqui, ó. Tá? Poderia ser também, mas não vou precisar disso. Então, ó, identifiquei o sentido das correntes e identifiquei o sentido das malhas. Vou aplicar agora, né? Vou depois somar as DDPs e aplicar as leis de Kirchhoff, tá bom? Começando pela lei dos nós, né? Pela lei dos nós, o que eu tenho aqui? Que a corrente que chega em Y, I, é igual à corrente que sai.
Ou seja, I1 mais I2. Ok? Já tenho isso. Ele quer saber a corrente que passa por esse carinha aqui, ó, por R1. Ou seja, meu I1. É isso que ele quer saber. É atrás disso que a gente vai. Bom? Então, agora eu vou avaliar aqui, ó, a minha malha 1. Na malha 1, vamos lá, ó. A corrente, tá vendo essa corrente I? Saiu do polo positivo dessa fonte de 12 volts. Se sai do positivo, a FEM é positiva. Então, mais 12 volts. Beleza? Vem vindo. Malha 1, malha 1. Tô vendo malha 1. Então, vem para cá, ó. Desço aqui. Opa! A minha corrente está no mesmo sentido da malha. Se está no mesmo sentido da malha, eu tenho uma queda de potencial. Qual é o potencial no resistor? RI. Então, menos a resistência aqui de 12, que é esse carinha, vezes I2. Tudo bem? Então, tem aqui, ó. Beleza, cheguei aqui, ó. Oh, aí, outro nó. A questão não me deu um nome para ele, eu posso chamar do nó que eu quiser, inclusive nó J de Jason, tá bom? Então tá aqui. Esse é o nó Jason. Oi, Jason. Oi, tudo bom? Tá aqui. Então esse nó aqui, a corrente vai se encontrar novamente, ó. Chegou aqui I1. Cumprimenta I2. E aí, I2, tranquilo? Sus. Aí volta aqui. ACI e fechou. Tá bom? Então aqui, ó, a partir daqui eu não tenho mais nada a não ser a própria fonte que eu comecei. Então eu fechei o meu circuito. Fechei o circuito. Isso é igual a zero. Então olha o que eu tenho aqui. Jogando o I2 lá para o outro lado, ó, eu vou ter que I2, na verdade, vai ser 12 dividido por 12. 12 dividido por 12, 1 ampere. E, olha lá, já achei o valor da corrente que está passando por aqui, ó. Aqui, ó, I2, passando por resistor 2. Show de bola, já achei um cara. Vou aplicar aqui, ó, agora a malha 2. Porque como eu não sei quem é I ainda, eu não sei quem é esse cara, né? Esse cara eu sei, eu preciso disso, mas para calcular isso ainda preciso descobrir o I. Então vamos atrás dele. Na malha 2, o que eu tenho? Ó, saindo do positivo, então essa FEM é positiva. Mais 12. Vem vindo, vem. Opa! Aqui, ó, por R1, a corrente passou no mesmo sentido do que eu escolhi como positivo. Ó. Ah, que benção. Então, ó, positivo. Tá? No mesmo sentido, né? Na verdade, o sentido positivo do que eu escolhi, então a resistência vai consumir tensão, vai consumir DDP. Então, menos R1, que é 12, vezes I1. Vou seguindo em frente. E quando chega aqui, ó, a corrente I1, ela vai acabar saindo, ó, do positivo para o negativo. Ó. Vai sair pelo negativo da fonte. Se sai pelo negativo, a FEM é negativa. Menos 6. Ok, pessoal? Menos 6. E daqui para cá, nada acontece em Bagdá até fechar aqui novamente no 12. Então, isso é igual a 0. Ok? Beleza? Então, olha aqui. Quanto que vai dar esse cara? Eu vou ter 12 menos 6, 6. Então, 6 é igual a 12 vezes I1. Então, I1 vai ser igual a quanto? 6 dividido por 12. 6 dividido por 12 vai dar quanto? Meio ampere. E outra coisa, olha aqui que bonitão. O sentido aqui, ó, aliás, o sinal deu positivo ou deu negativo? Deu positivo. Se deu positivo, significa que o sentido que eu chutei lá no início, que eu considerei, estava corretão.
Então, ou seja, a corrente I1 é de meio ampere e está seguindo do ponto Y para o ponto X. Está seguindo de Y para o X, ou seja, indo para a esquerda. Ok? E aí, qual é a opção que vai me dar isso? Ó, meio ampere e de Y para X vai ser a alternativa letra B. O problema não pediu, mas se ele pedisse qual é a corrente total, né? Então só a corrente total é I. I é igual a I1 mais I2, né? Ou seja, 10 mais 5 que é igual a 15 amperes. Ok? E eu posso extrair mais dados desse problema. Por exemplo, ó, isso aqui é bônus, tá? É tudo exercício bônus. Isso aqui tudo é bônus. A potência, por exemplo, dissipada por R1. Vou botar assim, ó, P1, né? Potência dissipada por um resistor é R vezes I ao quadrado. Ok? Então, ó, a resistência, 12 vezes. Qual é o valor de I1? I1 vale meio. Então, 0,5 ao quadrado. Qual vai ser a potência, então, dissipada pelo resistor 1? Meio ao quadrado vai dar 1 quarto. 1 quarto, né? 0,25 vezes 12, isso vai dar 3 watts. Ok? São só informações extras que eu estou tirando do problema, né? Caso apareça uma questão parecida com isso, que vocês queiram resolver uma questão parecida assim, tá? Por exemplo, a potência, agora isso aqui é novidade, ó. A potência fornecida por... bateu. A potência fornecida por esse cara aqui, ó, que eu vou chamar de ε1, só para facilitar. A potência fornecida... Não, pelo 2 lá. Aqui vai ser dissipada, né, por ele, porque ele está consumindo. Tá? Aqui eu vou colocar um nome. Só fechar a janela aqui para não bater. Ó. Esse cara aqui vai ser meu ε2. Potência fornecida por ε2. É a própria tensão vezes a corrente que está passando por ele. Tá? Então vai ser 2 vezes 12 vezes a corrente que passa por ele. A corrente que passa por ele é a corrente total I. E aqui viajei, né? Aqui não é 15. Aqui é 0,5. Vocês nem falaram nada. Pô, se é só somar, onde que 1 mais meio vai dar 15? Então aqui é 12 vezes 1,5. 12 vezes 1,5 vai dar 18 watts. Tá? Então isso aqui está mostrando, ó, o quanto de potência que ele está fornecendo. Aqui, ó. Isso aqui é extra. Isso aqui é extra da questão. Eu estou tirando, só para poder mostrar outras aplicações para vocês. Tudo bem até aqui, pessoal? Alguma dúvida? Podemos fazer mais exercícios?
Vou fazer aqui a questão 5, tá? Beleza. Essa questão está pedindo qual é a potência dissipada no resistor de 4 ohms. Beleza? É isso que ele está pedindo aqui. Então, olha só. Nessa questão, o que a gente tem é uma única malha, porque eu não tenho nó. Então, não faz nem sentido aplicar a lei dos nós. Né? Eu nem tenho ele. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Ó? Escolher um sentido, né, para essa única malha que eu tenho. Qual vai ser o sentido? Aí vem aquela dica de novo que eu passei para vocês, né? Entre 8 volts e 6 volts, quem é maior? 8. Então, eu vou escolher esse cara aqui como a minha fonte, tá bom? Ou seja, como a minha referência para poder sair tudo. Então, aqui está meu polo positivo, aqui está meu polo negativo. Aqui nessa fonte aqui de 6 volts, idem. Tá? Bom, eu vou adotar o sentido desse cara aqui. Ó. Então, a corrente vai sair do positivo desse maluco. Então, aqui, depois vem para cá, vem para cá, desce aqui. Deixa eu botar aqui por dentro. Beleza? Então, esse é o sentido que eu escolhi. Sentido da corrente. Outro, agora. Qual o segundo passo? Sentido das malhas. Só tem uma malha, eu vou escolher o sentido anti-horário aqui. Bom? Beleza, agora vou aplicar a lei das malhas, né, que eu tenho aqui. Esse cara, essa fonte aqui, ó, de 8 volts, tem a corrente saindo pelo polo positivo. Se sai do positivo, então a FEM é positiva. Lembrando, a questão que é o quê? A potência dissipada pelo resistor de 4 ohms. A potência de um resistor é a resistência dele vezes a corrente. Então, eu tenho que descobrir a corrente primeiro, para depois descobrir a potência. Tá? Então, aqui, ó, 8 volts, beleza. Chegando aqui nesse resistor de 3, a corrente atravessa ele no sentido que eu escolhi de positivo para a malha. No mesmo sentido, é menos RI, porque eu tenho uma queda de potencial. O resistor está fazendo o papel dele. Então, 3 vezes I, né? Resistência vezes a corrente. Beleza, nesse resistor de 4 ohms, idem. Então, 4 vezes I. A corrente nessa fonte aqui, ó, nesse cara de 6 volts, está saindo pelo negativo. Se sai pelo negativo, a FEM é negativa. Então, menos 6. Beleza. Agora, nesse cara aqui de 3, ó, a corrente percorre no mesmo sentido que eu escolhi para a minha malha. Então, menos RI. Menos 3 vezes I. Isso é igual a zero. Então, o que eu tenho aqui? Ó? 8, né, mais 8 menos 6 vai dar 2. Eu tenho aqui, ó, menos 3i com menos 4i vai dar menos 7i. Menos 7i com menos 3i vai dar menos 10i, né? Isso é igual a zero. Então, a minha corrente é de quanto? Passo para o outro lado, ele vai ficar mais 10i, então 2 dividido por 10. 2 dividido por 10, 0,2 amperes. Descobrir a corrente. Então,
a potência dissipada naquele resistor de 4 ohms vai ser quanto? Vai ser a resistência desse cara vezes a corrente que passa por ele ao quadrado. Então vai ser 4 vezes a corrente que passa por ele, 0,2 ao quadrado. Beleza? 0,2 ao quadrado vai dar 0,04. 0,04 vezes 4 vai dar 0,16. 0,16, letra A. Tá? Tranquilo, pessoal? De boa? Alguma dúvida, alguma questão aí que vocês queiram específico que eu faça? Ih, vocês choram muito. Eu. Tá bom, pessoal? Então, acho que é isso. Tá? Na segunda-feira, eu vou mandar o link, claro. E eu vou estar aberto a vocês tirarem dúvidas aí de qualquer dessas listas, né, que eu coloquei para vocês aí. E para tirar minhas dúvidas. Lembrando que para essa prova do dia 2 vai ser apenas o conteúdo dessa segunda parte. Ok? Caso alguém vai precisar fazer uma segunda chamada, eu acredito que pelo próprio SIGA vocês consigam fazer um pedido, tá bom? E da segunda chamada, só para poder ficar formalizado, a segunda chamada vai ser no dia 7, tá? E a optativa vai ser no dia 9, tá bom? A optativa é a matéria toda e, enfim, é isso. Eu vou colocar lá no SIGA também para vocês botarem na quantidade de questões, tá? Para essa segunda avaliação, para a segunda avaliação síncrona, né? Do dia 2, isso. Bom? Então, Sara, eu acho que eu tinha colocado o WhatsApp, né, no início, então se você ainda tem, ou se você pegou, só você chamar por lá ou mandar um e-mail pelo Siga mesmo que eu verifico. Tá bom? Mandou já? Ih, cara, devo ter esquecido de responder. Ah, eu com WhatsApp é um problema sério também. Tá? E se foi e-mail, deve ter ido pro spam. Mas eu vou dar uma olhadinha agora ali, tá? Beleza? Então é isso, pessoal. Agradeço aí quem esteve presente. Tá? Bons estudos para vocês e quaisquer dúvidas aí, só fazer um contato, tá bom? Oi, gente. Boa noite.